é um texto que foi escrito nos nossos tempos, mas é um texto de 2, 3 mil anos de idade. Nós temos um grande milagre, que é o milagre de Deus, em todos os tempos, falar com todo o seu povo, espalhado por toda a terra. Aquilo que mais de 40 autores bíblicos eles escreveram. Aquilo que, por meio de muito esforço, sangue e suor, foi transmitido nas línguas originais. Aquilo que, durante a Reforma, foi resgatado para depois ser traduzido nas milhares de versões e línguas que nós temos hoje no mundo. E ainda com um trabalho hercúleo de alcançar ainda outros milhares de línguas e dialetos que ainda não têm as porções completas ou nem parte das Escrituras, nós podemos saber que esse milagre que é a Escritura, a Palavra de Deus e como Deus fala, é algo que nós não podemos deixar batido e que deve, de alguma maneira, mover o nosso coração sempre que nós acessamos o texto, sempre que nós a lemos e, no nosso contexto, sempre que nós vamos ensinar publicamente na igreja. Hebraico, uma porção de aramaico, grego, é a manifestação humana, em línguas humanas, daquilo que é a vontade plena de Deus para a nossa salvação. É aquilo que, concretamente, nós podemos ver quando Calvino ele falou sobre o processo de Deus se revelar e essa revelação se acomodar às nossas necessidades. O ato de misericórdia e de graça de Deus em querer, em primeiro lugar, se comunicar conosco e em fazer isso da maneira que nós, com todo o repertório lexicográfico, com todo o repertório de imagens, de símbolos, nós podemos hoje sentar, ler o texto e entender o que Deus quer para a nossa vida. Se a Bíblia é a religião dos protestantes, se nós vivemos pautados e baseados nessa palavra, nós precisamos saber que essa palavra ela teve toda uma história de transmissão, que ela foi escrita por pessoas e que o texto escrito na sua forma original, ela é uma base muito importante para que nós possamos acessar a vontade de Deus e assim compreender quem é Deus, o que Ele quer de cada um de nós. E é muito interessante ver que a própria história da transmissão da Escritura, ela se mistura com a história do ser humano. As grandes civilizações que deixaram legados, e principalmente legados escritos, aliás, é isso que torna a história e o que vem antes pré-história. E como a articulação de palavras ditas em certos contextos, com diferentes tonalidades e com entoações diversas, ela pode, junta, manifestar a graça de Deus em nos alcançar e expressar a sua vontade. Particularmente o grego, que é a língua que é tema desse livro, o grego diário, nós podemos ver nos bastidores da história o agir de Deus para que, a partir do momento em que Jesus viesse ao mundo encarnado, que Ele conquistasse para si os holofortes daquela sociedade num contexto mais judaico, que Ele completasse a sua obra morrendo, ressuscitando, e a partir da ressurreição, essa mensagem do Evangelho fosse pregada aos quatro cantos, cumprindo o ide de Jesus, a partir do epicentro de Jerusalém, mas como ondas que vão reverberando, elas vão alcançando contextos sempre maiores, contextos sempre mais distantes, da Judéia, Samaria, até alcançar os confins da terra, e a gente fica perguntando qual foi o instrumento por meio da qual isso foi feito de forma rápida, segura, fidedigna ao que Jesus ensinou e ao que os apóstolos transmitiram. Antes até da própria história de Jesus, 300 anos antes, 3 séculos antes, nós temos um desenvolvimento histórico que é capital para nós entendermos por que o grego assume uma posição de, vamos assim, de liderança linguística dentro do contexto do mundo mediterrâneo. Nós temos o desmantelamento,
o esfacelamento, a dissolução de um mega império que nós vemos nas páginas finais do Antigo Testamento, que é o Império Persa. O nosso Antigo Testamento ele termina com o domínio persa, mas a história não termina com o Antigo Testamento. Ela tem todo um desdobramento que culmina nos 4 séculos de hiato bíblico até chegar o Novo. E nesses 4 séculos, nós temos talvez uma das transformações mais importantes para que, ao fim desse processo, o Evangelho pudesse ganhar asas e pudesse alcançar toda uma porção de terra que antes seria inalcançável por meios simples. De 330 a.C. a 330 depois de Cristo, nós temos a emergência de um período que nós classificamos como período helenista, ou um período helenístico, que começa com o processo de unificação das polis gregas por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, mas é concretizado de forma real e de forma avassaladora em 13 anos de um curto governo de um jovem rei que ganhou a alcunha de Magno Megas, o grande Alexandre. E o Alexandre, entre todas as outras coisas que ele fez, ele conseguiu emplacar um conceito que para nós é muito comum hoje, numa sociedade midiática, numa sociedade interconectada, que é o poder do poder brando. O poder do poder brando. Aquilo que nas relações internacionais nós chamamos de soft power, diferente do hard power, que é o poder duro, que é o poder das armas, que é o poder do monopólio da violência, que é o poder dos impérios, à força, subjugarem outros e pela força manterem um certo grau de estabilidade. Impérios, o Império Egípcio fez isso, o Império Assírio, o Império Babilônico, Neobabilônico, todos os impérios anteriores usaram prioritariamente uma forma dura de dominação para atingir os seus propósitos, mas com os gregos, além de um poder duro e efetivo, conquistado pela espada, pela lança, pelos arcos e a custo de muito sangue, nós temos um poder brando que foi derretendo algumas fronteiras, que foi unindo o mundo numa espécie de um mundo globalizado, usando o termo com as suas devidas ressalvas, já naquele tempo, antes de Jesus, que é justamente o poder da cultura grega, da cultura que começou a ser vendida como o símbolo máximo da civilização e aquilo que todos deveriam almejar, ser e pensar de acordo com aquilo para serem classificados como homens cidadãos, como homens direitos, como homens civis capazes. A língua grega foi sendo ensinada, a princípio, como um instrumento comercial, de maneira que aonde você fosse, para onde você isse dentro do mundo mediterrâneo, falando um grego rudimentar, você pudesse vender as suas mercadorias, você pudesse comprar, e as principais rotas comerciais começaram a se estabelecer de forma dinâmica dentro desse tempo, em um mundo que foi pouco a pouco sendo unificado. E isso bateu a porta dos judeus dentro de um contexto nebuloso, que é o contexto do Segundo Templo. Uma sociedade já fragilizada, eles já haviam experimentado o exílio, eles estavam num processo de reconstrução da sua identidade como nação, porque ficaram 70 anos desprovidos de tudo, reconstrução da sua religião, o templo estava sendo reconstruído, e eles estavam juntando os cacos para se tornar arremedo daquilo que um dia foi Davi, Salomão e todo o seu esplendor e glória. Dentro desse contexto, os judeus foram sendo tomados por uma avalanche, que é a avalanche da cultura grega. Alexandre o Grande, com todas as suas tropas, batem à porta da Palestina e com eles trazem um cavalo de Troia, que é a própria cultura grega. Embalado como se fosse algo bom, mas essa cultura grega encontrou sérios problemas para ser assimilado e difundido dentro da cultura judaica, e isso a gente vê muito bem acontecer naquilo que a primeira literatura de Macabeus nos relata, sobre pessoas querendo ser gregos, mas querendo ser ao mesmo tempo judeus. Sobre pessoas que querem
encarnar um estereótipo de civilidade, mas que não querem deixar os costumes dos pais. E esse conflito fez com que, pouco a pouco, para muitas pessoas da elite, inclusive da elite sacerdotal, eles começassem a negociar certos princípios que eram fundamentais para dentro do judaísmo. Um exemplo é a circuncisão. O modelo de beleza clássico é um homem não circuncidado. Você pode ver em todas as estátuas de homem pelado que tem grego. Nenhum deles é judeu. Todos eles são gregos. E você sabe por quê. Não é pelo estereótipo aqui. É porque não é circuncidado. Era algo bizarro dentro da cultura grega você fazer isso. Era atitude bárbaro. E o que os judeus, já querendo ser gregos, eles faziam? Em Macabeus ele fala isso, que alguns, querendo se tornar mais gregos, reverteram a sua circuncisão. Não me pergunte como. Isso eu não sei. A língua grega começou a fazer parte daquela sociedade. Os costumes gregos começaram a fazer parte daquela sociedade. Ginásios foram erigidos com homens correndo nus, e isso era uma afronta direta ao judaísmo, que se levantou contra, e a gente vê em toda a celeuma, em todo o processo de retomada dos costumes, já na época da revolta e da independência promovida pelos macabeus. Mas a língua ficou. Os costumes, que são uma força branda, mas uma força que tem um poder de penetração muito suave, mas efetivo. É como água que vai infiltrando, e quando você vê, é só uma goteira, mas depois de um certo tempo, aquela goteira já virou algo muito maior, que abala as estruturas da própria casa, é isso que estava acontecendo. E toda a divisão dos grandes grupos sectários ou das grandes escolas de pensamento refletem ações e reações desse tempo. Os saduceus sendo mais influenciados por uma cultura grega avessa aos valores centrais do judaísmo, tanto quanto a ressurreição. Tudo isso são ideais gregos. Paulo vai ter problema com a ressurreição quando ele vai falar lá em Atenas, por exemplo. Os fariseus, como uma escola que vem na reação desse movimento de assimilação de cultura grega, afirmando e preservando a tradição dos pais e a apreciação da lei e da prática da lei. Os essênios e outros grupos mais ideologizados e mais políticos querendo retomar de alguma maneira uma certa espiritualidade que foi perdida para uma caça sacerdotal vendida ao helenismo. Outros grupos mais políticos, os zelotas, querendo tomar força, e todo esse caldo foi muito bem temperado, foi muito bem apimentado com a questão da língua, porque é a língua que se tornara algo que unificava todas essas pessoas. De maneira que, nas paredes do templo, do segundo templo, já se encontravam inscrições em grego, falando que de lá para dentro os gentios não poderiam entrar. Nós vemos que os principais documentos da época são escritos em grego, tanto quanto todos os documentos do Novo Testamento. Por que foram escritos em grego e não em hebraico? Talvez nós podemos enxergar uma mente missionária, proclamativa e aberta dos apóstolos e dos autores neotestamentários em considerar que aquela correspondência, aquele documento não era monopólio seu ou do seu destinatário imediato, mas que deveria ser espalhado como a sua própria presença em lugares que o apóstolo não poderia estar. Quantas vezes Paulo pastoreou à distância por meio das suas cartas? A gente acha que nos tempos de hoje a gente pastoreia pelo Zoom, pelo WhatsApp, como se isso fosse a maior inovação de todos os tempos. E como o sábio vai dizer, não há nada de novo debaixo dos céus. Paulo já fazia isso por uma necessidade da época. Ele não é onipresente, ele está em um lugar, surgiu um conflito em outro, o que ele vai fazer? Vai mandar uma carta, vai mandar em que língua? Grega, porque é a língua que todo mundo entende. Dentro de um contexto que a igreja vai cada vez mais sendo gentilizada. Tá bom, pastor, por que eu preciso amar? E eu sei,
Pedir para amar é meio sonho, né? Ame o grego, né? Metade está... né? Mas por que pelo menos eu preciso saber da importância dessas coisas? Porque é o texto primário que chegou às mãos da igreja como palavra de Deus. Todos sabem que as nossas traduções são ótimas, são muito boas. O Brasil está na vanguarda da tradução bíblica. A gente não perde para ninguém. A gente não precisa ter complexo de inferioridade, não. O Brasil é bom naquilo que faz. Tradução bíblica, o Brasil é um dos melhores. Vê quantas tem, né? Tem umas meio diferentonas assim, mas tirando algumas coisas assim, você considera um trabalho razoável, bom. Estados Unidos também, né? No contexto inglês, de língua inglesa. Mas como já me disseram, é como se você acessasse uma partida de futebol em 2 tipos de televisores, né? Você viu a derrota do Flamengo numa televisão 4K, 8K, 12K, 64K. Você vê até os poros do jogador, né? Você vê até as glândulas sebáceas daquele indivíduo lá. E você vê numa televisãozinho de tubo. E já estamos numa geração em que eu posso falar que tem gente que não sabe o que é isso. Sabe o que é televisão de tubo? Sabe? Já viu? No museu ou em casa? Vou explicar para vocês. É um cubo. É literalmente um cubo. Fazia parte do mobiliário de casa, né? Em que tinha um tubão por dentro e com uma tela, que era uma tela arredondada, quadrada. Não era wide, não. Era 3x4 quase, um negócio meio estranho. E você assistia lá, preto e branco. Eu não sou tão velho, tá? Eu sou da época que na minha casa não tinha televisão com controle remoto. Você tinha que ir lá e girar o dial. Você assiste o mesmo jogo. Você assiste os mesmos gols. Você vê as mesmas faltas. Você vê o placar. Se você tiver boa sorte, e se a sua televisão for preto e branco, você é só colar um celofane na frente que ele vira colorido. Você consegue ver, mas talvez não com tanta riqueza do que como você pudesse olhar para o texto na sua forma, vamos dizer assim, original. Na sua forma mais limpa. Quando você vê as palavras em ação dentro do seu contexto, quando você vê que aquilo que Jesus está falando, quando ele usa, por exemplo, o pronome eu, não se usa muito pronome na língua grega. Quando se usa é porque quer dar ênfase. Ah, mas no português sempre se usa pronome para você falar de uma ação. Eu comi. Mas quando no grego tem o eu, ou qualquer outro pronome, é um símbolo de ênfase, por exemplo. Quando Jesus fala eu sou, ego eimi, você sabe que quando ele está usando o ego, que é a primeira pessoa, né, o pronome da primeira pessoa, você sabe, aqui ele está falando algo importante. O alarme soa. Dá para se virar com a língua portuguesa? Lógico que dá. Né? São Pedro não estará, creio eu, às portas do reino de Deus, perguntando para os seminaristas ou para os pastores, né? Que creio que todo mundo vai ser pastor. Ah, você sabe grego? Ah, não sei. Então você vai para o purgatório, você vai lá aprender, vai ter uma classe especial lá. Não vai ter isso. A Bíblia traduzida em nossa língua é suficiente para o ensino público da igreja, para a edificação dos santos, mas para aqueles que querem se devotar ao ensino e construir teologia, eu diria, com um certo tipo de orgulho, que as línguas originais são essenciais. Ah, mas eu quero ser um teólogo sistemático. Pois é, com base em que você vai ser? Não, porque eu vou ser especialista em Herman Bavinck. Beleza. Então você vai ter que aprender holandês e as línguas originais bíblicas, porque o Bavinck, na sua dogmática, faz uso extensivo de citação nas línguas originais. E para você não boiar, você vai ter que aprender. Eu quero ser um bom pregador. O básico você tem que aprender e saber. A gente tem que dar graças a Deus que tem os softwares bíblicos. Tem que dar graças a Deus mesmo, tem que usar mesmo, né? Mas tem que saber usar. Tem que entender. Ah, tá lá, clica lá, particípio. Que raio é isso?
É igual ao particípio em português? Não. É muito diferente. O que uma coisa tem a ver com a outra? É um conhecimento que os irmãos têm o privilégio de ter nos bancos do seminário e que não terão mais quando os irmãos saírem daqui. E, pelo pouco tempo que eu tenho visto a rotina dos alunos, vocês não terão nem tempo para acessar as línguas originais na rotina atarefada pastoral. E é tentando, de alguma maneira, contribuir para os irmãos, é que essa obra veio. No sentido de, a minha filosofia é o seguinte, vamos dar doses pequenas e não doses cavalares. Um pouquinho. E um versículo é muito. Tem gente que demora 1 mês para traduzir um versículo. Vamos então jogar uma frase, uma sentença. 70 textos do Novo Testamento em grego, com uma apreciação do vocabulário, com uma apreciação exegética. É lógico que não dá para abordar todos os aspectos gramaticais em um livro que se propõe a ser devocional. E aí que está. Só conseguiremos avançar no estudo das línguas originais e fazer com que as línguas originais deixem de ser o pesadelo que são, quando a gente assimilar essas línguas originais dentro da onde? Da nossa rotina, dentro da nossa devocional. Né? Para mim, uma das maiores emoções na vida, isso eu posso dizer para os irmãos, né? Todo mundo está de olho, depois vou reclamar com a Tomás, né? Todo mundo está mais de olho na Bíblia de estudo aqui do que no meu livro para sortear. Né? Tá todo mundo, acaba logo que eu quero sorteio. Né? Ok. Esse texto é importante, mas quando você assimila para dentro de si, dentro da sua rotina, em doses pequenas, algo que é um conteúdo complexo, fica mais possível e o processo fica mais facilitado. Doses diárias, porque você já vai ter que ler a Bíblia, não é? Então, para mim, a maior emoção foi quando, depois da minha formação, eu cheguei em casa, eu abri o Novo Testamento em grego e eu falei, agora eu vou fazer um devocional. E eu comecei por Mateus 1, porque é o mais fácil, né? Porque é genealogia, um monte de nome desconhecido, e está lá, um gerou outro, que gerou outro. Beleza, fiz a minha devocional, capítulo 1, entendi tudo. Vai para o capítulo 2, mais difícil. Então, vamos dividir o capítulo 2 em algumas partes. Então, você vai lendo aos poucos. Uma linha lida todos os dias, que no final já vai fazer muita diferença. Talvez é a linha que você vai usar para pregar. Talvez é um insight que vai surgir na sua cabeça para você repensar melhor. E aquele negócio, Pilatos colocou sobre a cabeça de Jesus a placa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É a maior verdade, mas escrita na maior linguagem de sátira. Para que todos pudessem ver. Os judeus, porque estava em aramaico. Os gregos, para pegar todos. E os romanos, que estavam lá executando a crucificação. E o nosso maior problema para alguns, e aqui eu já vou encerrar, é que o desejo dos pastores, o desejo da gente que produz esse material, não é que o seu coração se ensoberbeça. Não é que você fique citando o grego na pregação 59 vezes. Pode citar, mas explica, né? E explica certo. Porque pode ter certeza que um dos seus professores está assistindo. Não é só para isso. Tem um ditado escocês que diz o seguinte: o grego, o hebraico e o latim têm cada um seu lugar. Não mais à cabeça da cruz, onde Pilatos o pôs, mas sim ao pé da cruz, em humilde serviço a Cristo. Se o seu conhecimento de línguas originais não servir para edificar a igreja, é um conhecimento que morre só por conhecimento, que só vai ensoberbecer o seu coração. Toda teologia deságua na igreja, e para a igreja deve ser pensada diante
de Deus para a sua glória. Faça isso, porque assim você vai ser um pastor melhor, quiçá um professor bem capacitado, mas mais do que isso, um crente precioso nas mãos do nosso Senhor. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa manhã tão abençoada, que nós temos a oportunidade de acessarmos um pouquinho o teu coração por meio da tua palavra, analisando todas essas questões que foram tratadas. Eu peço as tuas bênçãos sobre o seminário Presbiteriano do Sul, sobre todo o seu corpo docente, sobre todos os seus alunos, ó Pai, para que, como foi durante todos esses mais de 184 anos, para frente também continue sendo uma casa de profetas, que tenham esse coração de colocar as línguas originais, todo o seu labor teológico aos pés da cruz, para que lá seja um lugar de encontro com Cristo e também encontre o propósito de edificar a igreja. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.